Alô, torcida, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta para trazer as novidades do nosso querido e amado Fluminense com informação importante, o futuro de Hércules. Hércules ali procurado, né, pelo Zenit. Nós temos atualizações sobre isso para você, informação do nosso querido Thiago Manolo, mas antes, por favor, não se esqueça de arrebenta no like. Arrebenta nesse like, clique no gostei, galera. Também não esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal Hora do Flu. Estamos com quase 100 mil inscritos. Olha que coisa linda. Vai ser bom demais ter você aqui com a gente, então considere se inscrever. E aqui, meu amigo, aqui você consegue informações sobre o Fluminense, a gente vai te atualizando, né? Existem coisas que não saem em outros canais, então é importante você estar aqui inscrito. E tem lugar que eu nem posto nada. Eu tô assim, dando foco total nos apoiadores aqui do YouTube, tá bom? Mas vamos lá, meus amigos, porque a gente tem muita coisa para falar e, de fato, como é uma informação com uma apuração certamente bem longa, nós vamos trazer aqui sobre a situação de Hércules, meus amigos. Hércules que chegou aí, cara, importante pra caramba no Fluminense, é titular absoluto ao lado do Martinelli e vem cada vez mais evoluindo, né? Hércules que tá fora do próximo jogo contra o Atlético Paranaense, eu sei, né? É claro que como todo jovem, é um jogador que precisa ali melhorar alguns aspectos, mas, cara, é inegável dizer a qualidade que tem Hércules, tanto na marcação, como chegando ali como elemento surpresa, ele chega mesmo, né? Ele marca gols, já fez gols importante para a história do Fluminense, como você tá vendo aí essa comemoração lá no Mundial de Clubes. Então, assim, é um jogador muito valorizado, não só pelo Fluminense, mas para clubes também fora do Flu, como para o próprio Zenit, né? Zenit viu no Hércules uma qualidade a ponto de querer o volante para si, né? Galera, vale lembrar que o Hércules tem apenas 25 anos de idade, então o Hércules está vivendo o seu auge físico e vai viver o auge até uns 28, 29 anos. Então, assim, é uma contratação muito boa. Das contratações que fez Mário Bittencourt, né? Essa aqui foi realmente ele estava conversando ali com o presidente Marcelo Paz, na época ali era o presidente do Fortaleza, né? E ali eles trocando uma ideia e ele acabou oferecendo um valor, o Marcelo na época aceitou e contratou o Hércules. Então, assim, eu sou um cara muito que tenho críticas, sim, né? E claro que minhas críticas sempre são críticas, assim, construtivas, pensando na instituição Fluminense, mas, assim, um acerto que foi da diretoria do Fluminense, né, foi a contratação do Hércules, cara. Jogador sempre muito bem avaliado, tá? Então, assim, antes de qualquer coisa, eu quero deixar muito claro que, por mim, eu não venderia o Hércules mesmo, tá? Olha assim, só pra ter ideia, na Copa do Brasil, onde a gente não tá mais, o Hércules era o primeiro em desarmes ganhos, tá? Era o primeiro, 10 desarmes. A gente tem ali divididas, ele é o segundo. Então, assim, é um cara que chega muito. Ele, como volante, é o sexto com chutes ao gol e ele é volante. Então, assim, é um cara que eu particularmente gosto muito e quero aqui. Agora, o que a gente precisa trazer foi a apuração do nosso querido Thiago Manolo, né, repórter aqui do Hora do Flu, e a gente descobriu o seguinte, tá? Ó, que o clube russo, né, consultou primeiro o staff do jogador, né? Então, o que rolou foi Zenit não procurou o Fluminense. O Zenit procurou o staff, né, para evitar repetir o episódio de Danilo. Para quem não sabe o que aconteceu, o Zenit tentou a contratação de Danilo hoje no Botafogo e o jogador não quis ir para lá. Então, para não acontecer de novo, né, eles primeiro foram atrás ali do staff do jogador para saber se o Hércules teria o interesse em jogar no clube russo, tá bom? Ressalvas de Hércules em relação à Rússia e valores elevados pesaram. Então, assim, a informação que a gente tem é que neste momento o Zenit recuou, meu amigo, de tentar a contratação do Zenit, a contratação do Hércules. Isso por causa dos valores elevados, eles acharam que os valores estavam altos, né? O Fluminense não iria abrir mão do seu principal volante, um dos seus principais jogadores, né? O titular da volância, à toa. Então, o Fluminense pediu lá em cima, a gente não sabe o valor, tá? A gente ainda não conseguiu apurar, mas graças a isso. E o interesse de Hércules, né? O Hércules não se agradou muito de ir para a Rússia, não. Mas tem mais alguns detalhes, olha só. O interesse de Zenit da Rússia no volante Hércules do Fluminense foi real e nunca evoluiu
para uma proposta oficial ao clube carioca. Alguns fatores ajudam a explicar por que o clube, né, russo recuou, embora não tenha retirado o jogador do radar. Então, assim, o que a gente descobriu é o seguinte: existe sim esse recuo do Zenit em relação ao Hércules. Então, se você quer a permanência do Hércules aqui, assim como eu, você pode ficar feliz, mano. Pode ficar feliz porque a tendência hoje é que o negócio não evolui, apesar do Zenit ainda manter o Hércules no seu radar. Olha só o que a gente descobriu. Informação apurada pelo Hora do Flu é que Hércules teria recebido, com certas ressalvas, a possibilidade de se transferir para a Rússia. O volante não teria demonstrado grande entusiasmo com a ideia de deixar o futebol brasileiro para atuar no futebol russo. Tá? Então, assim como aconteceu com o Danilo, o Hércules também não quis, tá bom? Então, o Zenit ele não quis repetir o caso Danilo. Depois da tentativa de contratar o Danilo do Botafogo, Zenit mudou sua estratégia e o clube russo demonstrou forte interesse no volante, tá? Mas o jogador não teria mostrado disposto a se transferir. Por isso, antes de apresentar qualquer proposta para o Hércules, o Zenit preferiu procurar primeiro o staff do jogador, né? A intenção era saber se havia disposição real do atleta para a mudança para São Petersburgo, antes de iniciar uma negociação financeira com o Fluminense, algo que faz muito sentido, né? Primeiro, tem que saber se o jogador tem o interesse de ir para a Rússia ou não, senão não adianta mandar proposta. Então, por isso que a gente já adianta para você que a proposta do Zenit não chegou, porque o Hércules não está muito afim de ir para a Rússia. Mas continuando aqui, a gente tem mais algumas coisas. No caso do Hércules, informações recebidas foram que não foram suficientes para provocar um avanço imediato. Ressalvas do volante pesaram, tá? E Hércules não teria fechado as portas para uma eventual transferência, mas teria ressalvas em relação a uma mudança para a Rússia. Não se trata de uma recusa formal ao Zenit. A sinalização é que o volante não estaria totalmente convencido, né, de que jogar no futebol russo seria o melhor passo para sua carreira neste momento. Diante disso, o Zenit preferiu agir com cautela e não avançar com uma operação que também envolveria uma quantia elevada. Valores lá no alto, tá bom? Então aqui, Hércules tem contrato com o Fluminense até 2029, contrato muito bom, né? E é considerado importante no elenco. A imprensa russa chegou a trabalhar com uma avaliação no mercado próxima a 15 milhões de euros, embora esse valor não represente necessariamente o preço pedido pelo Fluminense. Mas lá na Rússia já estavam falando, né, que para contratar o Hércules, o Zenit teria que desembolsar 15 milhões de euros, beleza? Aí vai dizer aqui, o clube carioca possui 70% dos direitos econômicos do volante, apesar da necessidade de gerar receita com transferência, não tem obrigação de liberá-lo por qualquer valor. Então a gente tem aqui um Fluminense optando em não vender o Hércules, né? Para o Zenit, portanto, a operação poderia apresentar um investimento elevado. Então, agora o Zenit vai atrás do tal do Karpukas, né? Virou solução, enquanto avalia o cenário de Hércules, Zenit encontrou uma alternativa no próprio mercado russo. O clube contratou o Artyom Karpukas, né? Do Lokomotiv, beleza? Uma operação estimada em 5 a 6 milhões de euros, bem abaixo do investimento que teria que fazer para ter o Hércules do Fluminense. A contratação resolveu parte da necessidade do meio-campo do Zenit e reduz a urgência por um novo negócio. Isso, porém, não significa que Hércules tenha sido descartado, tá, pessoal? Não significa não. O nome continua aparecendo entre os possíveis alvos do clube na imprensa russa. O interesse continua, mas sem urgência, tá? Então, a leitura do cenário atual é que o Zenit não desistiu definitivamente do jogador e o clube apenas colocou uma operação em segundo plano. Caso o jogador demonstre maior abertura para atuar na Rússia ou as condições financeiras mudem, o Zenit pode voltar a procurar o Fluminense. Por enquanto, a estratégia é observar. O clube russo preferiu primeiro entender que a posição do atleta, só depois uma eventual negociação com o Fluminense, tá? Então assim, gente, o que acontece é que a tendência hoje, por isso que a gente colocou aí, né, o futuro do Hércules hoje é no Fluminense, pelo menos nesta situação aí, envolvendo o Zenit, né? Se aparecer um outro clube e tal, mas sobre o Zenit, o que a gente conseguiu apurar é exatamente o que eu acabei de ler para você, informação aqui do Hora do Flu, do nosso querido Thiago Manolo.
O Zenit tentou sim a contratação, chegou a conversar com o Hércules, mas o Hércules, né, não descartou, mas também não mostrou entusiasmo de tipo assim, de ir para a Rússia. E o Fluminense, por sua vez, também não estava a fim de perder o seu volante, né? Então, no fim, ficou bom para todo mundo. Cabe a ver o que o Fluminense vai fazer na sequência da temporada. Vai ter que ir longe nessa Libertadores se quiser realmente não precisar de vendas importantes, porque o Fluminense está sim precisando fazer caixa, está sim precisando fazer vendas, tá? Isso aí não é negado por ninguém, nem pelo próprio presidente, mas o Hércules, pelo menos para o Zenit, a tendência é que ele não vá. Tá bom, meus queridos? É isso. Thiago, as coisas podem mudar. É aquilo. Aí a gente fica aqui a vida toda falando. Pode mudar. O Zenit pode não sei o quê. O Fluminense. Mas a tendência hoje é o Hércules se manter no Fluminense. Algo que é muito bom pro torcedor tricolor. Porque pensa, a gente já perdeu o Bernal. Não teve uma recomposição como a gente tinha adiantado para vocês que não teria. Né? Nós fomos o único canal que falou que não teria reposição pro Bernal, pô. Todo mundo falou, vai ter reposição, vai ter reposição, vai ter reposição. Eu falei, beleza. Mas o que a gente ouviu é que o dinheiro do Bernal era para pagar parcela, pô. Incluindo a parcela do Castilho, né? Então, assim, o que a gente ouve agora é uma manutenção do Hércules. Repito, Fluminense não teve reposição para o Bernal. Imagina perder o Hércules, o seu titular. Fica complicado, né? Fica complicado. Então, assim, querendo ou não, essa permanência de Hércules, ela é muito boa para o Fluminense. Ela é muito boa para os objetivos do tricolor, pensando ali nos títulos e pensando ali na Libertadores. Hércules é peça fundamental. Tu vai ver isso, o quão fundamental é o Hércules, no jogo contra o Atlético Paranaense. Porque ele não vai jogar, ou vai de Nonato, ou vai de Otávio. Eu daria oportunidade ali pro Juan Salles, pro Paulinho, pro Peter. Eu já começava a botar esses meninos pra rolo, porque não tem muito o que fazer. Nonato, eu não acho o jogador ruim, mas é o Nonato, né? Ou às vezes ele vai jogar absurdamente e às vezes ele não vai jogar tão bem, né? Já o Otávio, eu tenho minhas preocupações com o Otávio. Eu acho o Otávio muito lento para um jogador que quer jogar ali de 5, né? Chega sempre atrasado ali na marcação. Então, situação de volante para o Fluminense não é boa. Então, querendo ou não, a permanência de Hércules, pelo menos nesse negócio do Zenit, fica bom pra gente. Fica muito bom. Querendo ou não, é um reforço, né? Manter também é reforçar, sabia? Manter também é reforçar. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Não esquece de deixar aquele like, de se inscrever aqui, de ativar o sininho tricolor, e ter você aqui é um grande presente. Tamo junto, TMJ, tá? Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau, e valeu, pessoal. E desculpa pelo horário, tá? O horário atrasamos um pouquinho. Eu também tava resolvendo um monte de coisa aqui, então foi mal pelo horário, mas é isso. Informaçãozinha exclusiva pra vocês. Valeu.